Bem-vindo ao canal Criando Raízes. As 10 descobertas arqueológicas relacionadas a Jesus Cristo. A historicidade de Jesus de Nazaré é bem atestada. Além dos relatos confiáveis dos evangelhos nas Escrituras, diversos autores seculares, dentro de um período de 150 anos após sua vida, mencionam Jesus. Por exemplo, Taluz, Mara bar Serapião, Flegão, Suetônio, Luciano de Samosata e Celso todos fazem referência a Jesus. Além disso, Joséfo afirma que Jesus era chamado de Cristo e que seu irmão se chamava Tiago. Plínio, o jovem, observa que os cristãos adoravam Jesus como um Deus, e Tácito escreveu que Cristo sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério. Em resumo, nenhum historiador sério, cristão ou ateu, questiona a existência de Jesus de Nazaré. Além dessas referências diretas, há inúmeras descobertas arqueológicas que confirmam e esclarecem detalhes sobre a vida de Jesus conforme registrada nos evangelhos. Aqui estão as 10 principais descobertas relacionadas a Jesus. O barco da Galileia. Em 1986, uma severa seca em Israel fez com que o nível da água do Mar da Galileia caísse vários metros. 2 irmãos foram procurar objetos arqueológicos ao longo da margem noroeste e descobriram o contorno de um antigo barco na lama. A madeira frágil, exposta pela primeira vez em 2000 anos, exigiu atenção imediata para ser removida com segurança. O barco foi submerso em um conservante químico por 11 anos antes de ser exibido em um museu local. O Barco da Galileia, ou Barco de Jesus, como é popularmente chamado, tem aproximadamente 8,2 metros de comprimento, 2,3 metros de largura e 1,2 metros de profundidade, e teria acomodado uma tripulação de até 15 homens. Testes de carbono 14 o dataram por volta de 40 a.C., com uma margem de erro de 80 anos, entre 120 a.C. e 40 d.C. Em resumo, o barco pode ter estado em uso durante o tempo de Jesus, e certamente era típico do estilo de embarcação que pescadores como Pedro, André, Tiago e João usavam, Marcos 1:16-20. No Novo Testamento, lemos que Jesus atravessava o Mar da Galileia em barcos como esse, Lucas 8:22, e até ensinava de dentro de um barco quando a margem estava muito cheia de ouvintes, Mateus 13:2-3. O Barco da Galileia é o único barco antigo já descoberto no Mar da Galileia e nos ajuda a compreender os tipos de embarcações em que Jesus e seus discípulos viajavam. Sinagogas. Mateus registra que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, Mateus 4:23, e Lucas afirma que era costume de Jesus ir às sinagogas no sábado, Lucas 4:16. Embora alguns estudiosos tenham sugerido que as sinagogas só surgiram após a destruição do templo em 70 d.C., e que as referências às sinagogas nos evangelhos seriam anacrônicas, a arqueologia provou o contrário. Até hoje, foram descobertos os restos de 10 sinagogas datadas de antes de 70 d.C. em Israel, incluindo as de Cafarnaum, Gama, Heródio, Jericó, Magdala, Massada, Modiim, Quiria Sefer, Bet-Semes e Haga-Etuvani. Além dos restos das estruturas das sinagogas propriamente ditas, há a famosa inscrição de Teodoto, que afirma que Teodoto construiu uma sinagoga em Jerusalém para a leitura da Torá e o ensino dos mandamentos. O Dr. Scott Stripling resume: nos tempos bíblicos, as estruturas das sinagogas eram edifícios públicos usados pelos judeus para encontros cívicos e religiosos. As reuniões religiosas se concentravam no estudo da Bíblia hebraica e na oração. O registro arqueológico confirma tanto as descrições históricas das sinagogas nos evangelhos quanto nos ajuda a compreender o papel de Jesus como mestre dentro do judaísmo do primeiro século. O tanque de Siloé. Em João 9, Jesus curou um homem cego colocando lama em seus olhos e mandando lavar-se no tanque de Siloé. Muitos turistas já viram o famoso tanque de Siloé bizantino em Jerusalém, construído pela imperatriz Eudócia no século V para comemorar esse milagre. Ele está localizado no final do túnel de Ezequias, o aqueduto que leva a água da fonte de Gion para dentro da cidade. Em 2004, o tanque de Siloé do primeiro século foi descoberto acidentalmente durante reparos em um sistema de drenagem. Os arqueólogos Eli Shukron e Roni Reich foram chamados para escavar e desenterraram um grande tanque com pelo menos 20 degraus que desciam do nível da rua até a água. Cerâmicas encontradas em uma extremidade do tanque foram utilizadas para datá-lo do primeiro século depois de Cristo, considerando que ele estava exatamente no local onde estudiosos há muito acreditavam que fosse o verdadeiro tanque de Siloé, a apenas 70 metros do tanque bizantino, e que datava da época de Jesus. Ele foi identificado como o verdadeiro tanque de Siloé, onde o homem cego se lavou para receber a cura. O Poço de Jacó. Jesus encontrou uma mulher samaritana no Poço de Jacó,
perto de Sicar, e revelou a ela que era o Messias. João 4, 25-26. Hoje, um antigo poço localizado ao pé do Monte Gerizim, João 4, 20, logo ao sul da vila de Ascar, antiga Sicar, é unanimemente identificado como Poço de Jacó por todas as tradições, judaica, samaritana, cristã e muçulmana. Um relato de peregrinação datado de 330 d.C. também identifica esse local como o poço que Jesus visitou. O arqueólogo francês André Parot certa vez descreveu a água do poço como fresca e de sabor agradável, retirada de uma profundidade de 39 metros. Hoje, uma igreja ortodoxa grega foi construída sobre o poço. Enquanto muitos locais turísticos modernos em Israel têm autenticidade duvidosa, quase todos os estudiosos concordam que este é de fato o local do Poço de Jacó, onde Jesus encontrou a mulher samaritana e lhe ofereceu água viva. João 4, 10. O templo em Jerusalém, degraus, inscrições e pedras. Os evangelhos registram que Jesus e seus discípulos passaram bastante tempo no templo em Jerusalém. Diversas descobertas arqueológicas estão relacionadas ao templo judaico do primeiro século. Uma escadaria com 61 metros de largura levava às entradas principais do complexo do templo. A parte mais oriental dessa escadaria foi escavada e possui degraus alternados, curtos e longos. É provável que Jesus tenha usado esses degraus do sul muitas vezes. A inscrição de advertência do templo, que se encontra no Museu Arqueológico de Istambul, revela traços de tinta vermelha encontrados nas letras, indicando que a inscrição já foi bem visível em vermelho vivo. Dentro do complexo do templo ficava o átrio dos gentios, um pátio que era a área mais próxima que gentios e pessoas ritualmente impuras podiam chegar do próprio templo. Joséfo relata que entre esse átrio e os pátios internos havia um muro com inscrições de advertência em grego e latim, proibindo os estrangeiros de ultrapassar aquele ponto, sob pena de morte. Em 1871, foi descoberta uma laje de calcário com uma inscrição de advertência de 7 linhas, exatamente aquela descrita por Joséfo. Jesus e seus discípulos certamente passaram muitas vezes por essas inscrições. Por fim, uma rua herodiana com lojas ao longo de sua lateral foi desenterrada na extremidade sul do muro ocidental. A própria rua está deformada pelas enormes pedras que ainda permanecem onde caíram, quando soldados romanos as lançaram do monte do templo no ano 70 d.C. Esses escombros são uma lembrança vívida da profecia de Jesus de que as belas pedras das construções do templo seriam todas derrubadas. Mateus 24, 2. O ossuário de Caifás. Caifás foi o sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Jesus, segundo os evangelhos. Mateus 26, 3, 57, Lucas 3, 2, João 11, 49. O historiador antigo Joséfo registra que o nome completo de Caifás era José Caifás. Parece que ele era conhecido principalmente por seu nome de família, Caifás, da mesma forma que muitos dos filhos de Herodes eram conhecidos simplesmente como Herodes Antipas, Herodes Arquelau, etc. Em 1990, uma equipe de construção estava trabalhando na construção de um parque aquático próximo a Jerusalém, quando o trator escavou acidentalmente o teto de uma tumba do primeiro século. Arqueólogos foram chamados e descobriram diversos ossuários, caixas de ossos usadas no primeiro século, incluindo um ornamentado que trazia a inscrição José, filho de Caifás. Dentro estavam os ossos de 6 pessoas, incluindo os de um homem de 60 anos, que os estudiosos acreditam serem os restos mortais do próprio Caifás. A pedra de Pilatos. Os 4 evangelhos declaram que o governador romano, Pôncio Pilatos, sentenciou Jesus à morte por crucificação. Embora sua historicidade nunca tenha sido realmente contestada, ele é mencionado por escritores antigos como Joséfo, Tácito e Fílon, além dos relatos dos evangelhos. Uma evidência arqueológica de sua existência foi descoberta em Cesareia Marítima, em 1961. Escavações próximas ao anfiteatro revelaram um bloco de calcário com uma inscrição de dedicação ao imperador Tibério, feita por Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. A pedra de Pilatos confirma que Pilatos foi de fato prefeito da Judéia, governando conforme descrito pelos escritores dos evangelhos. Além disso, em 2018, um anel de cobre que havia sido descoberto durante as escavações de 1968-69 no Heródio foi limpo, fotografado e analisado, revelando a inscrição grega de Pilatos. Anéis como esse eram comuns entre soldados romanos, e como o nome Pilatos é raro, muitos acreditam que o anel tenha pertencido ao próprio Pôncio Pilatos ou a algum de seus servos. A pedra de Pilatos e o anel de Pilatos fornecem evidências arqueológicas da existência do prefeito romano Pôncio Pilatos, que entregou Jesus para ser crucificado. O osso do calcanhar do homem crucificado. Evidências arqueológicas de crucificações romanas foram encontradas em 1968. Naquele ano,
Uma equipe de construção acidentalmente escavou várias tumbas no nordeste de Jerusalém. Dentro dessas tumbas havia vários ossuários, incluindo um com a inscrição do nome Jeuana e Eliohana, que continha restos esqueléticos de um homem adulto, incluindo o osso do calcanhar com um prego ainda cravado nele. O antropólogo que examinou os restos determinou que Jeuana tinha cerca de 20 e poucos anos quando foi crucificado no primeiro século, cerca de 7 a 66 d.C. Estudos adicionais revelaram que Jeuana provavelmente foi crucificado com uma perna de cada lado da cruz e o prego foi cravado de lado no calcanhar. O osso do calcanhar do homem crucificado confirma a descrição da crucificação de Jesus nas Escrituras. Além disso, contraria as objeções de críticos que argumentavam que Jesus teria sido jogado em uma vala comum para criminosos, e não digno de um sepultamento apropriado. Hoje sabemos que os familiares de uma vítima crucificada podiam recuperar o corpo e prepará-lo para o sepultamento em uma tumba familiar. O túmulo de Jesus na Igreja do Santo Sepulcro. O local com a mais antiga atestação como túmulo de Cristo fica dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Pesquisas arqueológicas demonstraram que esse local era um cemitério judaico em uma antiga pedreira de calcário fora dos muros de Jerusalém na época da morte de Jesus. Isso está em conformidade com a descrição bíblica do túmulo onde Jesus foi colocado, estando fora dos muros da cidade. Mateus 27, 39, Hebreus 13, 12. Eusébio escreveu que o imperador Adriano, século II, construiu uma grande plataforma sobre a pedreira e ergueu um templo dedicado a Vênus ou Afrodite sobre o túmulo de Cristo. Jerônimo confirmou isso, dizendo que o templo permaneceu ali até o tempo de Constantino. Eusébio também relatou que durante sua vida, século IV, o imperador Constantino destruiu o templo romano e escavou através do aterro da plataforma de Adriano até encontrar o túmulo de Cristo. Ele então mandou construir uma nova estrutura, a Igreja do Santo Sepulcro, em torno do túmulo. A Igreja do Santo Sepulcro foi restaurada e reconstruída várias vezes desde sua construção. Durante recentes restaurações no edículo, o santuário que envolve os restos do antigo túmulo, especialistas removeram a laje de calcário que cobria o leito funerário do túmulo pela primeira vez em quase 500 anos. Amostras do reboco da estrutura ao redor do túmulo foram testadas, confirmando que foi construída em meados do século IV e depois reconstruída como Capela dos Cruzados na Idade Média, o que confirma a antiga história escrita do local. O arqueólogo John McRae resumiu: embora a prova absoluta da localização do túmulo de Jesus esteja além do nosso alcance, as evidências arqueológicas e literárias antigas reforçam fortemente a associação do local com a Igreja do Santo Sepulcro. A inscrição de Nazaré. A inscrição de Nazaré é um édito de César gravado em uma placa de mármore que impõe a pena de morte em Israel para qualquer pessoa flagrada removendo corpos de túmulos familiares, e especificamente de túmulos selados por sepulcros, como aquele em que Jesus foi sepultado. Foi adquirida por Wilhelm Froeler em 1878, que registrou que veio de Nazaré, e posteriormente traduzida e publicada pelo estudioso francês M. Franz Comon em 1930. A inscrição em grego provavelmente data do reinado de Cláudio, 41-54 d.C., e parece ser dirigida a um público judeu. É bastante extraordinário que César sentisse a necessidade de emitir tal pronunciamento, embora fosse comum na antiguidade ladrões de túmulos saquearem sepulturas para roubar objetos de valor, eles nunca roubavam os corpos. Claro que as Escrituras registram que os líderes judeus deliberadamente espalharam a mentira de que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo, Mateus 28, 13 e 15, para explicar o fato de que o túmulo estava vazio após a ressurreição de Jesus. Esse relato provavelmente chegou ao imperador romano, que teria visto a nova seita cristã como um movimento perigoso e anti-romano. Uma análise recente da placa de mármore da qual a inscrição de Nazaré é feita determinou que ela provavelmente veio da ilha grega de Kos. Os autores do estudo sugeriram um contexto histórico diferente, embora, como apontou o historiador Dr. Clyde Billington em uma entrevista recente, haja sérios problemas com essa hipótese. Após estudar a inscrição de Nazaré em profundidade, ele conclui: o contexto da inscrição de Nazaré prova claramente que ela foi escrita para judeus e não gentios, e que quase certamente foi emitida por Cláudio em resposta à história da ressurreição de Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Conclusão. Cada uma dessas descobertas está relacionada a Jesus de alguma forma, seja representando um lugar que ele visitou, pessoas com quem interagiu ou um evento central em sua vida. Juntas, elas indicam que os escritores dos evangelhos bíblicos registraram com precisão os acontecimentos da vida de Cristo. Se podemos confiar nos detalhes históricos que eles descreveram, acredito que também podemos confiar no registro dos ensinamentos de Jesus. Ele certa vez declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14, 6.
Ele também disse aos seus discípulos que o arrependimento e o perdão dos pecados seriam pregados em seu nome a todas as nações. Lucas 24, 47. Esta é a boa nova que seus seguidores têm proclamado há 2000 anos. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.